dia, irmãos. Obrigado a Deus, Somos gratos a Deus por a oportunidade de poder falar aos irmãos. E o tema que eu vou abordar é como ouvir a voz de Deus. Na verdade, é uma palavra muito simples e muito prática. É isso que Deus colocou no meu coração. Como ouvir a voz de Deus? Ouvir a voz de Deus é sempre uma experiência pessoal e espiritual. E na grande maioria das vezes, já aconteceu, relatos na palavra, e relatos de testemunhos, mas a maioria das vezes é uma ação, não ocorre de uma ação física ou audível, ocorre de outras maneiras, na maioria das vezes. Mas antes de falarmos sobre ouvir a voz de Deus, é importante a gente lembrar que Deus é soberano. Ele fala de várias maneiras, de formas diferentes, de maneiras diferentes, tempos diferentes. É como Ele determina. A soberania é dele. Nós lembramos aí, por exemplo, em Jó 33:14, que lá fala que Deus fala hora de um modo, hora de outro modo. Em Hebreus 1 e 2 fala também que Deus falou outrora aos pais, pelos profetas, e nos últimos dias fala pelo seu Filho. Então a gente vê essa soberania de Deus na forma como Ele fala ao seu povo. Hoje, quase sempre, a forma mais frequente, Deus fala através da pessoa do Espírito Santo. E Ele fala através também de várias maneiras. Por exemplo, vamos citar algumas maneiras aqui. Palavra de Deus. É uma forma, quando a gente estuda, quando a gente medita na palavra, Deus fala. E essa é uma das principais formas de nós ouvirmos a vontade e a voz de Deus. Porque a Escritura revela a sua vontade e revela o caráter de Deus. E quando eu entendo o caráter de Deus, eu entendo a vontade de Deus, fica muito mais fácil de eu andar em obediência à sua vontade. Pela oração, claro, a oração também, pedindo orientação, discernimento, é fundamental para a gente ouvir a voz de Deus. E nós sabemos, várias vezes a gente ouve isso, que a resposta à oração pode ser um sim ou não, espere. Embora o espere talvez tenha sido mais difícil para todos nós. Quantas vezes eu já ouvi pessoas falando, olha, Deus não está me ouvindo. E muitas vezes é porque Deus está falando, espera. Também o silêncio, a meditação, a contemplação, não é algo comum da nossa geração, não é algo comum da nossa cultura, e essa palavra meditação muitas vezes não é muito bem vista, porque a gente vê alguns outros exemplos, mas quantas vezes Deus fala no silêncio? Quantas vezes Deus fala quando a gente está quieto? Elias teve essa experiência lá em 1 Reis 19:12, e relata Deus falando através de uma brisa suave. Também as intuições, as impressões. Aí me faz, quando eu li, pensando nas intuições, eu lembro da minha mãe. E a gente pode, todo mundo aqui, lembrar das suas mães. Quantas vezes uma mãe que estava em oração pelo seu filho fala assim, não faça. E aí a gente faz e depois dá tudo errado. Na realidade, era a voz de Deus, através das intuições, através da revelação que a nossa mãe teve. Quantas vezes isso acontece? Também, a gente recebe também essa mensagem de Deus através de pastores, através de conselheiros, através de líderes espirituais, que nos ajudam a identificar a voz de Deus e a sua vontade para a nossa vida.
Bem, então nós vimos um panorama. E para a gente terminar, eu queria destacar então 3 pontos, né, muito importantes relacionados a ouvir a voz de Deus. Primeiro, ouvir a voz de Deus requer prática, paciência, humildade e, acima de tudo, intimidade com Ele. Então busque nessas práticas para você poder ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Segundo, é fundamental discernir a voz de Deus, para discernir a voz de Deus, que a gente busque confirmações, principalmente de conselheiros maduros. Evite se precipitar, principalmente quando decisões são relevantes, por exemplo, casamento, emprego, o chamado para a obra, que muitas vezes você fala assim, não, eu creio que Deus me falou. Nessas questões relevantes, eu creio que é prudente você buscar confirmações, se aquilo realmente é a sua vontade, a sua alma, ou se é realmente um chamado de Deus, uma voz de Deus falando ao seu coração. E também, por último, terceiro, cuidado para não forçar a situação que você deseja muito, rotulando de maneira descuidada e precipitada. Essa é a voz de Deus, essa é a vontade de Deus. Eu falo isso porque a minha experiência pessoal é que eu já cometi alguns erros, graves erros na minha vida. Por quê? Porque eu confundi o meu grande desejo, a minha grande vontade por alguma coisa e busquei o que eu chamei de evidências, entre aspas, para justificar que aquilo ali era a vontade de Deus. Mas na realidade, hoje eu olho assim e falo assim, puxa vida, eu deixei as evidências que Deus me deu naquele período, verdades, mas que eu não coloquei como prática, eu coloquei de lado, e aí depois eu percebi que eu cometi um grande equívoco. Por quê? Porque o nosso coração é enganoso, a própria palavra fala isso, lá em Jeremias 17:9, nosso coração é enganoso, e aí a nossa vontade, o nosso desejo, né, ele sobrepõe aquilo que Deus tem preparado para nós. Cuidado, cuidado. Busque mesmo as evidências que Deus dá. E termino com o versículo de Jeremias 29, 12 e 13. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Amém, que Deus nos abençoe.